Será que há um segredo escondido sob o gelo do Alasca? Uma estrutura oculta com poder suficiente para alterar nossa compreensão histórica? Há rumores sobre uma operação militar secreta envolvendo elementos extraterrestres, todos centrados em uma misteriosa pirâmide. Há uma pirâmide subterrânea, com cerca de 165 metros do solo até o topo. Hoje, mergulhamos no coração desse enigma, embora distinguir a realidade do mito seja um desafio. Começamos com a revelação do denunciante por trás da Pirâmide Negra do Alasca. Número 1. Ondas Alascanas. Uma antiga pirâmide envolta em gelo estaria oculta sob a paisagem congelada do Alasca. Sussurros sobre uma possível ocultação militar circulam, sugerindo o envolvimento extraterrestre. Em 21 de maio de 1992, a China realizou um teste nuclear subterrâneo significativo. A força da explosão gerou ondas de choque suficientemente poderosas para serem detectadas nos Estados Unidos. Essas ondas sísmicas revelaram um fenômeno incomum sob a superfície, próximo a Anchorage, no Alasca, sugerindo uma potencial anomalia que atraiu a atenção científica. Cerca de 6 meses depois, Douglas A. Muckler, um oficial de inteligência do exército estacionado no Alasca, viu uma transmissão de notícias sobre a descoberta de uma pirâmide enorme perto do Monte McKinley, o pico mais alto do Alasca. A revelação chamou a atenção de Douglas, pois ele lembrava de uma área misteriosa, em branco, em um mapa militar que coincidia com a localização informada da pirâmide. Ele tentou gravar o segmento de notícias para referência futura. No entanto, antes que pudesse salvar o material, a transmissão sumiu. Imagine o espanto de descobrir uma pirâmide escondida na sua região apenas para que todos os traços dessa descoberta desapareçam abruptamente. Douglas decidiu investigar, mas era como se a reportagem nunca tivesse existido. Um relato como esse desperta a imaginação e levanta questões sobre os segredos que podem estar sob o gelo. Seria possível que uma civilização antiga tivesse construído essa pirâmide? Ou poderia ser um artefato deixado por visitantes extraterrestres como uma fonte de energia enigmática? A ideia de desenterrar um capítulo oculto da história, ou estabelecer contato com formas de vida alienígenas, é sem dúvida emocionante. Porém, a história da Pirâmide do Alasca vai além da simples existência de uma estrutura oculta. Ela abrange operações militares secretas e a possível existência de tecnologias avançadas, além da nossa compreensão atual. Imagine o impacto de descobrir uma fonte de energia tão poderosa que poderia revolucionar nossa maneira de viver, ou encontrar evidências de civilizações antigas ou alienígenas que desafiem toda a nossa compreensão da história e do nosso lugar no universo. Esta narrativa não é apenas sobre resolver um mistério. É sobre expandir os limites do nosso conhecimento e possivelmente desvendar segredos com implicações profundas para nosso futuro. No dia seguinte, movido pela curiosidade e determinação, Douglas foi a uma estação de televisão local com o objetivo de obter cópias de segmentos específicos de notícias sobre a descoberta revolucionária. Ao chegar, Douglas procurou a ajuda da equipe, mas foi recebido com uma resposta perplexa. O gerente da estação insistiu que a matéria que Douglas estava procurando nunca havia sido transmitida no canal. Além disso, eles alegaram desconhecer o assunto. Isso deixou Douglas confuso e incrédulo. Como uma notícia que ele sabia que havia sido exibida podia simplesmente não existir. Enquanto ele tentava entender essa recusa, um funcionário, talvez um técnico, se aproximou discretamente e revelou um fato surpreendente. O segmento havia realmente sido transmitido, mas logo após a exibição, 2 homens não identificados chegaram à estação, recolheram e removeram todas as gravações relacionadas à matéria. Além disso, a administração da estação emitiu uma ordem rigorosa para que todos os funcionários permanecessem em silêncio sobre o programa. Movido por um desejo ainda maior de descobrir a verdade, Douglas entrou em contato com Linda Moulton Howe, uma jornalista renomada por suas investigações sobre fenômenos inexplicáveis. Linda, intrigada pela história de Douglas, iniciou sua própria investigação. Logo ela recebeu uma ligação de um indivíduo anônimo, que contou uma história fascinante sobre seu pai, um ex-militar da Marinha que foi recrutado para um projeto altamente secreto no Alasca. Segundo o informante, o projeto era tão classificado que permaneceu oculto do conhecimento público por décadas, sugerindo a existência de tecnologia avançada ou informações muito além do que era publicamente conhecido. À medida que a investigação de Linda avançava, ela descobriu mais sobre a história da região e o possível envolvimento militar.
As evidências sugeriam que a pirâmide poderia não ser um mero artefato histórico, mas poderia estar ligada a tecnologias avançadas ou influências extraterrestres. Essa ideia abriu novas possibilidades, indicando que a pirâmide poderia fazer parte de uma narrativa maior, envolvendo encontros alienígenas ou avanços científicos revolucionários. A história da Pirâmide Negra do Alasca se desenrola como uma teia complexa de segredos, tecnologia avançada e potenciais conexões extraterrestres. Cada nova informação revela camadas mais profundas de intriga, levantando questões sobre o que realmente pode estar sob a superfície congelada do Alasca. Número 2. Duas figuras misteriosas. A investigação gira em torno de uma colossal pirâmide enterrada no subsolo, que supostamente armazena uma energia imensa. O pai do informante tinha a tarefa de entender como uma pirâmide poderia gerar tanta energia. Embora estivesse ciente das capacidades da estrutura, a natureza do trabalho era tão secreta que ele não podia revelar detalhes a ninguém. O segredo em torno da pirâmide, juntamente com a rápida remoção de qualquer informação relacionada, sugeria que algo importante estava sendo ocultado. Parecia haver tecnologia ou conhecimento revolucionário escondido do público. A intensa confidencialidade, a rápida supressão de informações e os esforços de indivíduos desconhecidos para manter a história em segredo indicavam que esta descoberta não era apenas um artefato antigo. Ela poderia estar conectada à segurança nacional, a tecnologias avançadas ou a aspectos da ciência que ainda não compreendemos. A curiosidade de Douglas agora estava aguçada além dos detalhes superficiais. Ele estava determinado a descobrir uma narrativa que interligava segredos militares, tecnologia antiga e uma busca profunda pela verdade. Não importa o quão difícil isso fosse. Sua investigação levou a mais perguntas. Quem eram esses homens e que tipo de autoridade tinham? Qual era o motivo para suprimir a história? Douglas se questionava sobre as implicações da existência dessa pirâmide e o quão longe algumas organizações poderiam ir para manter o segredo. A erradicação completa das evidências e a proibição de qualquer discussão pública implicavam que essa descoberta ia além de um simples artefato antigo. Poderia estar conectada à segurança nacional, a tecnologias de ponta ou até mesmo a aspectos da ciência que ainda não entendemos por completo. Douglas sentiu uma vontade intensa de desenterrar a verdade. Ele reconheceu que essa não era uma investigação comum. Seria necessário um planejamento cuidadoso, descrição e o auxílio de especialistas abertos a ideias fora do comum sobre ciência e história. A pirâmide, possivelmente vinculada a fontes de energia desconhecidas ou a civilizações antigas, representava um enigma que poderia desafiar nossa compreensão da história e revelar novos insights sobre tecnologias do passado. Douglas cogitou a possibilidade de consultar especialistas em artefatos antigos, história e teorias diversas, que pudessem lançar alguma luz sobre a origem e o propósito dessa pirâmide. Ele também sabia que precisaria reunir mais evidências, possivelmente descobrindo outras histórias suprimidas ou examinando como grandes descobertas costumam ser geridas e mantidas em segredo. Para ele, essa jornada não era apenas uma fascinação pessoal. Representava uma luta maior pelo conhecimento e pela transparência, contra forças que buscam obscurecer descobertas importantes. A jornalista investigativa Linda Moulton Howe, conhecida por desmascarar mistérios, foi atraída por uma denúncia anônima que sugeria a existência de um segredo profundo, vinculado à história antiga e à tecnologia avançada. Esse segredo envolvia uma pirâmide de energia extraordinária escondida no Alasca, uma estrutura com a capacidade de gerar quantidades impressionantes de energia. Essa revelação suscitou uma série de perguntas. Como a pirâmide poderia gerar tamanha quantidade de energia? Quem seria o responsável por sua criação e qual seria seu propósito? Enquanto Linda aprofundava sua investigação sobre a pirâmide, sua curiosidade só aumentava. Nesse meio tempo, Douglas conheceu Bruce Pearson, cuja história familiar adicionava uma camada de intriga ao mistério. Bruce relatou histórias de seu pai, Bruce Sr., que serviu na Segunda Guerra Mundial antes de se mudar para o Alasca em 1978. Segundo Bruce, seu pai tropeçou em evidências de atividades secretas no Alasca, insinuando a existência de estruturas ocultas e tecnologia de ponta. Esses relatos sugeriam que os mistérios do Alasca não eram recentes, mas possivelmente enraizados em tempos antigos, com segredos preservados por séculos. A investigação de Linda e Douglas logo deixou de ser uma mera curiosidade moderna.
Eles estavam desvendando uma narrativa interligada com conflitos passados, arquitetura antiga e uma busca por fontes de energia que permanecem enigmáticas para a ciência atual. A existência de uma pirâmide com tais características era surpreendente. Se verdadeira, poderia alterar dramaticamente nossa compreensão das civilizações antigas e desafiar narrativas históricas. Para Linda e Douglas, a busca pela verdade sobre a pirâmide se tornou uma viagem no tempo, remontando fragmentos de histórias como as relatadas por Bruce Pearson. Cada relato adicionava uma peça ao grande quebra-cabeça, sugerindo uma história clandestina de avanço humano e, possivelmente, de influência extraterrestre. Conforme Linda e Douglas se aprofundavam, a complexidade da investigação aumentava. Eles navegavam por um labirinto de segredos militares, narrativas históricas e insights científicos emergentes. Cada revelação trazia mais perguntas, mas a possibilidade de descobrir algo de relevância profunda motivava seus esforços. A busca para desvendar a verdade sobre a pirâmide poderia expor aspectos desconhecidos da história humana e oferecer novas perspectivas sobre energia e tecnologia. No final dos anos 1970, Bruce Sr., um veterano da Marinha que serviu na Segunda Guerra Mundial, havia se estabelecido no Alasca. Lá, ele fez amizade com um piloto da Força Aérea, também veterano, que havia servido em uma embarcação encarregada de detectar navios inimigos. O passado militar compartilhado entre eles fortaleceu o vínculo de camaradagem, levando a conversas sobre as batalhas corajosas, amizades fortes e os desafios que enfrentaram. Essa camaradagem eventualmente levou o piloto da Força Aérea a convocar Bruce Sr. para uma missão especial, que envolvia transportar peças de maquinário para um local no Alasca. Inicialmente, Bruce assumiu que era uma tarefa rotineira relacionada à manutenção da linha DEW, uma rede de estações de radar estabelecida na década de 1950, que se estendia do Alasca até a Groenlândia. A função principal da linha DEW era fornecer detecção precoce de ameaças nucleares da União Soviética, crucial para a segurança da América do Norte durante a Guerra Fria. No entanto, à medida que Bruce se preparava para a tarefa, começou a perceber que havia mais do que uma simples manutenção. A confidencialidade em torno da missão e os poucos detalhes fornecidos por seu amigo sugeriam uma operação ultra-secreta. Isso despertou a curiosidade de Bruce sobre a importância do Alasca, não apenas como um local de monitoramento de radar, mas como um possível centro para outras atividades militares ou científicas encobertas. A linha DEW era um ativo militar significativo, com tecnologia avançada que refletia as intensas rivalidades políticas da época. Seus sistemas de radar, instalados em locais remotos e condições difíceis, eram essenciais para a detecção precoce de possíveis ataques nucleares, destacando a importância de proteger grandes populações durante um período de tensão nuclear. A tarefa de Bruce, de transportar componentes para um local secreto no Alasca, destacava a complexidade e a escala das operações militares da época. Essa missão aparentemente simples levou Bruce a ter uma visão em primeira mão dos desafios de operar em uma região remota e estrategicamente crucial. Ela também ressaltou a importância estratégica do Alasca durante a Guerra Fria, com suas bases militares vitais e projetos contribuindo para a infraestrutura de defesa dos Estados Unidos. Embora aparentemente rotineira, a missão revelou a natureza intrincada da prontidão militar, da inovação tecnológica e das estratégias geopolíticas. Era um lembrete dos extensos e frequentemente invisíveis esforços necessários para manter a segurança e a paz durante um período de apreensão nuclear. Bruce Sr. estava intrigado com a tarefa aparentemente simples de entregar peças para um projeto crucial no Alasca, apesar do mistério envolvido. Acreditava-se que estivesse relacionado às instalações da linha DEW, uma série de sistemas de radar fundamentais para a defesa da América do Norte. Enquanto Douglas continuava sua investigação, cada reviravolta o levava a camadas mais profundas de intriga, levando-o a analisar mais de perto. A narrativa sobre a Pirâmide Negra começava a revelar-se como mais do que apenas uma estrutura antiga. Ela estava entrelaçada com segredos históricos significativos e mistérios tecnológicos. A localização da pirâmide, marcada por conflitos históricos, sugeria a existência de conhecimentos ocultos ou eventos cruciais aguardando serem desvendados. O relato do piloto de helicóptero a Bruce sobre uma antiga estrutura capaz de gerar vastas quantidades de energia, suficiente para abastecer grandes áreas do Alasca e até partes do Canadá, adicionou mais uma camada ao mistério.
Mas a situação se tornou ainda mais complexa, sugerindo que existiam implicações abrangentes que ainda não eram plenamente compreendidas. À medida que se aproximavam do destino, o helicóptero começou a falhar. Os instrumentos enlouqueceram, o radar parou de funcionar, alarmes soavam incessantemente e a bússola girava descontroladamente. Eles foram forçados a navegar apenas pela observação visual. Ao chegarem ao local, Bruce viu algo intrigante. Estavam transportando 3 grandes caixas de metal reforçado, meticulosamente construídas. Uma aeronave de apoio acompanhava o helicóptero durante toda a jornada para garantir a segurança. Eles pousaram em uma extensa área coberta de neve, onde algumas construções pontuavam a paisagem. Um escritório modesto, um depósito de combustível e uma garagem. Mas havia mais nesse local do que parecia à primeira vista. Ele era altamente equipado para condições de neve, com veículos especializados, elevadores subterrâneos e rigorosas medidas de segurança, incluindo cercas elétricas e torres de vigilância. Esse não era apenas um centro de energia antigo, era um local extremamente seguro e cuidadosamente projetado. As fortes medidas de segurança destacavam a importância e a sensibilidade das operações ali. Apesar das complicações durante a viagem, a presença da aeronave de escolta e das precauções minuciosas sublinhavam o imenso potencial dessa fonte de energia. Guardas vestidos de preto e fortemente armados patrulhavam a área, e veículos com armamentos pesados circulavam pelo perímetro. O piloto do helicóptero especulou que esses guardas poderiam pertencer a uma unidade secreta do governo, embora não tivesse certeza. Anos depois, Bruce Sr. contou sobre uma conversa durante um jantar com um engenheiro de destaque da Bell Labs. O engenheiro revelou que sua folga havia sido adiada para realizar uma inspeção de emergência em uma instalação energética incomum no Alasca. Essa revelação aumentou ainda mais o mistério, lançando uma nova perspectiva sobre a potencial importância do projeto. Número 3. Hora do tópico especial. Objeto não identificado no Alasca. Um incidente alarmante aconteceu recentemente nos céus do Alasca, deixando as autoridades em alerta máximo. Na manhã de ontem, moradores locais relataram ter visto um enorme objeto em formato de disco, pairando logo acima do horizonte. Aeronaves militares foram rapidamente enviadas para investigar, mas toda a comunicação com elas foi abruptamente interrompida ao se aproximarem do local. Algo surgiu no Alasca, e o governo dos Estados Unidos está em pânico, disse um funcionário anônimo, revelando que a situação é muito mais séria do que se imaginava inicialmente. O objeto, agora estacionário sobre o oceano, parece desafiar todas as leis conhecidas da física, emitindo sinais estranhos que os cientistas ainda não conseguem explicar. Imagens de satélite da área foram classificadas como sigilosas, e o espaço aéreo sobre o Alasca foi fechado indefinidamente. O que poderia ser esse objeto misterioso e por que o governo permanece tão silencioso? Seria o primeiro sinal de contato extraterrestre? Ou algo ainda mais sombrio? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Número 4. A investigação continua. A mulher que entrou em contato com Linda possuía habilidades de visão remota, permitindo que ela visualizasse mentalmente locais distantes. Ela descreveu uma estrutura semelhante a uma pirâmide, que correspondia às descrições feitas por Bruce Sr. Ela detalhou um local oculto, equipado com elevadores de mineração, barreiras elétricas e placas de aviso. Segundo ela, um grupo, liderado por uma figura com presença em comum, explorou o local e desceu por outro elevador, cerca de 50 metros até uma câmara repleta de computadores, e com uma grande janela voltada para a pirâmide. Ela acreditava que a pirâmide era extraordinária, funcionando como um enorme transformador de energia, extraindo poder da própria Terra. Ela sugeriu que objetos voadores não identificados poderiam usar essa energia, voando sobre a pirâmide para se recarregar. Essa teoria adicionou mais uma camada de intriga, sugerindo que a pirâmide fazia parte de um sistema extenso envolvendo tecnologias desconhecidas e possivelmente espaçonaves. Número 5. Revelações na imensidão gelada do Alasca. Nossa narrativa toma um rumo dramático, mostrando como uma missão aparentemente rotineira desvendou segredos antigos e tecnologias ocultas na vasta e gelada extensão do Alasca. Sob o imponente Monte McKinley, um segredo tão antigo quanto o próprio tempo, permaneceu oculto até um evento inesperado trazer à tona essa revelação monumental. Depois de um teste nuclear realizado pela China, algo aparentemente não relacionado fraturou a crosta terrestre. O que foi revelado chamou a atenção de uma variedade de indivíduos, militares, jornalistas experientes
e até aqueles com a rara habilidade de visão remota. A habilidade de visão remota, que permite que indivíduos percebam locais e eventos distantes sem estar fisicamente presentes, reacendeu o interesse por essa história, como se ela tivesse saído das páginas de uma lenda antiga. Isso sugere que o nosso mundo pode abrigar mais segredos do que jamais imaginamos. Essa descoberta não é trivial, mas monumental, exigindo uma reavaliação tanto das narrativas históricas quanto da própria estrutura da Terra. Esse mistério atraiu não apenas especialistas, mas também se tornou assunto de discussão na mídia e entre pessoas com experiência em fenômenos incomuns. O enigma do Alasca não é apenas uma curiosidade passageira, representa um quebra-cabeça complexo com dimensões globais. Ele desafia nossa percepção das civilizações antigas e levanta questões sobre se realmente somos os primeiros a desvendar ou inventar conhecimentos significativos. Será possível que sociedades antigas, que nos precederam por milênios, possuíam conhecimentos profundos sobre a energia da Terra e seus segredos? A ideia de uma pirâmide oculta sob o gelo, possivelmente construída com tecnologias ou conhecimentos desconhecidos, é ao mesmo tempo estimulante e desafiadora. Ela sugere a existência de histórias e segredos que poderiam transformar nossa compreensão da história, da ciência e até mesmo do cosmos. Especialistas e o público em geral são atraídos para especulações e teorias sobre o passado antigo. Essas teorias frequentemente envolvem a ideia de civilizações avançadas perdidas na história, ou até mesmo de encontros extraterrestres. Número 6. Pat Price e a CIA. Pat Price, uma figura notável no campo da visão remota, trabalhou em projetos secretos com a Agência Central de Inteligência. Ele afirmou ter visualizado o Monte Hayes, no Alasca, e relatou ter visto um grande grupo de extraterrestres habitando a montanha. Esses seres, de acordo com Price, tinham aparência semelhante à humana, mas possuíam características físicas distintas e incomuns. A participação da Agência Central de Inteligência nesse contexto levanta questões intrigantes sobre o que a agência sabe sobre a vida extraterrestre na Terra. Price também sugeriu que esses extraterrestres possuíam a capacidade de influenciar ou controlar pensamentos humanos, uma ideia ao mesmo tempo fascinante e perturbadora. Além dessas alegações extraordinárias, escavações arqueológicas no Alasca revelaram artefatos e evidências que indicam uma longa história de atividade humana sofisticada. Por exemplo, túmulos de bebês com mais de 11.500 anos e artefatos produzidos pelo povo Unangax há mais de 3.000 anos revelam uma civilização antiga e avançada em conhecimento e habilidade manual. Outro achado fascinante no passado antigo do Alasca são os enigmáticos petróglifos talhados em rochas na praia Petroglyph, em Wrangell. Esses registros, alguns dos mais significativos exemplos da arte indígena, despertam ainda mais a curiosidade sobre os antigos habitantes do Alasca e suas possíveis conexões com seres extraterrestres. No Parque Nacional Lake Clark, foi encontrado um arco de madeira bem preservado do final do século XVI, destacando as habilidades de caça e o artesanato avançado das tribos nativas do sudoeste do Alasca. Esses artefatos sugerem um elevado nível de expertise e entendimento do ambiente, possivelmente indicando uma conexão com outras culturas avançadas, ou até mesmo com entidades extraterrestres. Totens, elementos integrais da cultura indígena do Alasca, são muito mais do que meras criações artísticas. Eles servem como registros históricos que podem conter pistas sobre civilizações antigas, suas visões de mundo e possíveis encontros com seres de outros mundos. Número 7. Pirâmides e mistérios globais. A Pirâmide Negra do Alasca é apenas uma das muitas pirâmides enigmáticas espalhadas pelo mundo. Esses monumentos não são apenas encontrados no Egito e no México. Há, por exemplo, pirâmides na China que estão em grande parte inacessíveis e escondidas sob a vegetação, sugerindo que culturas antigas ao redor do mundo possam ter compartilhado conhecimentos sobre a construção de pirâmides. Da mesma forma, descobertas recentes na Indonésia revelam pirâmides ocultas, destacando as habilidades arquitetônicas e de engenharia avançadas dos povos antigos. Essas estruturas antigas representam testemunhos silenciosos de uma era há muito esquecida. Conforme continuamos a descobrir e explorar mais câmaras ocultas, mapear túneis e analisar novos dados, nos aproximamos de desvendar os mistérios desses edifícios extraordinários. Eles nos convidam a persistir em nossa exploração, a manter nossa curiosidade e a continuar sendo maravilhados pelo mundo antigo. A Pirâmide Negra do Alasca, então, nos apresenta uma questão crucial.
Seria ela apenas tema de teorias conspiratórias? Ou guardaria verdades profundas, possivelmente ocultadas por potências globais como a China? A Pirâmide Negra do Alasca desafia nossa capacidade de distinguir entre o mito e a realidade. Esse enigma nos faz questionar se é apenas mais uma lenda ou se existem segredos substanciais sendo propositalmente encobertos. Para aqueles que acreditam em conspirações globais, essa história apresenta uma prova tentadora de que governos e instituições estariam ocultando descobertas importantes sobre o passado da humanidade e sobre o que realmente sabemos do nosso planeta. Alguns argumentam que o governo dos Estados Unidos e até outras nações poderiam estar cientes da existência de tecnologias ou artefatos que desafiam nossa ciência convencional e que escolheram mantê-los ocultos do público. O sigilo, para esses teóricos, não seria apenas uma medida de segurança, mas uma forma de manter um monopólio sobre conhecimentos que, se divulgados, poderiam causar uma revolução nas áreas de energia, ciência e até na compreensão da história e da presença de vida alienígena. É importante lembrar que, ao longo da história, o Alasca foi um território estratégico. Durante a Guerra Fria, ele foi um ponto crucial para as operações de defesa e espionagem dos Estados Unidos, especialmente devido à sua proximidade com a antiga União Soviética. A possibilidade de que atividades ultra-secretas, disfarçadas de operações de monitoramento, tivessem outro propósito, como a exploração e estudo dessa pirâmide, não é algo completamente descartado para aqueles que estudam conspirações. A descoberta de estruturas subterrâneas desconhecidas e o possível uso de tecnologias avançadas desafiam os limites da arqueologia e da antropologia modernas. Pesquisadores alternativos teorizam que as pirâmides, tanto no Alasca quanto em outras partes do mundo, não serviam apenas como monumentos religiosos ou de poder, mas como centros energéticos avançados. A ideia é que essas construções poderiam captar, armazenar e até gerar energia de maneiras que só agora começamos a compreender, o que explicaria a insistência de alguns em manter seu estudo em segredo. Algumas dessas teorias mais ousadas sugerem que civilizações antigas, como a lendária Atlântida, poderiam ter possuído conhecimentos muito avançados sobre manipulação de energia. A Pirâmide Negra, assim como outras construções de formato semelhante em várias partes do globo, poderia ser uma prova de que civilizações antigas tinham tecnologias que foram perdidas ou suprimidas ao longo dos séculos. Isso levanta a hipótese de que alguns poucos selecionados, como certos governos e elites, ainda possuiriam esse conhecimento e o utilizariam em operações secretas para manter uma vantagem sobre o resto do mundo. Linda e Douglas, embora não sejam completamente adeptos de todas as teorias conspiratórias, perceberam que havia algo muito maior em jogo. Eles estavam determinados a seguir cada pista e desafiar as barreiras impostas pelo segredo militar e pela tradição histórica. Para eles, descobrir a verdade sobre a Pirâmide Negra do Alasca era mais do que uma questão de curiosidade. Era uma oportunidade de lançar luz sobre os mistérios da humanidade, da nossa história e talvez do próprio cosmos. E ao tentarem desvendar os segredos desta pirâmide, ambos sabiam que estavam arriscando muito. Mas a vontade de explorar o desconhecido, de revelar verdades escondidas e de desafiar os limites do que é possível saber, os impulsionava a continuar. Sabiam que mesmo um único fragmento de prova, uma descoberta sólida, poderia mudar tudo o que acreditamos saber sobre a evolução da civilização, sobre o poder das estruturas antigas e sobre nosso lugar no universo. A cada nova descoberta, seja ela arqueológica, tecnológica ou teórica, a humanidade se vê desafiada a repensar seu passado e suas possibilidades futuras. Os segredos enterrados sob o gelo do Alasca permanecem ocultos, mas com pessoas como Douglas e Linda empenhadas em encontrar respostas, talvez um dia a verdade sobre a Pirâmide Negra e sobre as energias ocultas do nosso planeta venha finalmente à tona. Então, o que você acredita? Seria possível que antigos segredos de civilizações passadas estejam sendo mantidos ocultos? E será que um dia a humanidade terá acesso a todo o conhecimento que está sendo guardado?